Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Vamos, essa semana, então, nos preparando para a nossa primeira avaliação, próxima semana, né? E aí eu resolvi fazer uma revisão geral com vocês. Tem marcar um encontro síncrono, não deu muito certo aí, mas tá um videozinho aqui para vocês terem ideia do que a gente pode cobrar aqui nessa prova, tá bom? Basicamente, essa prova é bem teórica, como eu já falei para vocês na última semana, e muitos conteúdos assim eles são bem teóricos. Eu não vou fazer aqui nessa parte do vídeo muitas perguntas, descrever as perguntas, mas eu vou falar sobre ideias, que são ideias que eu vou estar cobrando na prova, tá bom? Para ser um exemplo bem prático, e como essa prova aqui é tanto para logística quanto para meio ambiente, né? Eu peguei um tema aqui que é comum aos dois, que é, entrei aqui no site do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, e aqui entrei em relatórios de comercialização de agrotóxicos, tá certo? Dentre esses relatórios, que são boletins anuais feitos desde 2009, né, eles exploram muitos dados. Então, vou entrar aqui no último que foi publicado, que é o boletim de 2020, tá certo? E quando a gente vai pedir ele aqui, pode baixar várias informações. Então, a gente tem série com produção, série com a movimentação de produção, histórico de comercialização, semioquímicos, microbiológicos, agentes biológicos de controle, e tem aqui químicos e bioquímicos. Vou pegar esse exemplo aqui nessa segunda planilha, que é a planilha de produção, importação, exportação e vendas, tá certo? Nessa planilhazinha daqui, que a gente baixa, vou abrir aqui para vocês verem. Vocês têm acesso a estas informações: produção, importação, exportação e venda de ingredientes ativos. Ingredientes ativos no ano de 2020. A unidade de medida, que são toneladas de IA, IA é ingrediente ativo, e aqui embaixo a gente tem uma coisa muito importante, que é tanto uma coisa que a gente cobra quando se faz uma tabela, uma série estatística, como também quando a gente faz um gráfico, tá certo? Que é, quando houver necessidade, legenda. Aqui vem explicando o que é ingrediente ativo, tá certo? Tem até a fonte de onde é que se coloca essa definição. Além disso, essa tabela aqui, que não é uma tabela simples, porque se fosse simples ela encerraria aqui, né, com a descrição somente dos produtos técnicos ou dos produtos formulados, mas como se percebeu que tanto para produtos técnicos quanto para produtos formulados são dadas informações de produção nacional em ambos, importação em ambos, exportação em ambos e vendas internas em ambos, existe a possibilidade de, ao invés de fazer duas tabelas diferentes, unir tudo numa só. E aí, essa série passa a ser uma série conjugada, tá certo? Que a gente está unindo várias informações, que a priori seriam diferentes, numa informação só. Percebam o seguinte, né? A produção nacional aqui está tudo em toneladas, tá certo? Se a gente olha aqui direitinho, dados os cliques, percebe que algumas dessas informações elas estão em outras casas decimais. Então, são quilogramas, gramas que são considerados aqui também, tá certo? PT, produto técnico, PF, produto formulado, também tem aqui. Uma coisa importantíssima, tão importante quanto o título, para a gente entender o que é que a gente está falando nessa tabela, nessa série, é a fonte, de onde eu estou tirando essas informações. Então, aqui está IBAMA, consolidação dos dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos técnicos agrotóxicos e afins, conforme o artigo 41 do Decreto 4.074 de 2002. Essas informações elas têm que ser passadas ao IBAMA. E de quanto está essa atualização dos dados, 23 de agosto de 2021. Então, essa é uma tabela, tá certo? Para toda tabela, a gente pode relacionar um gráfico,
tá certo? Se tem uma tabela, eu posso ter um gráfico. Se tem um gráfico, eu posso ter uma tabela, desde que isso esteja bem descrito, tá certo? A gente tem que ter o cuidado de todas essas informações estarem muito bem colocadas, certo? O que é que acontece aqui então? Vamos lá. Eu tenho aqui produção nacional, importação e exportação, todos esses dados. Se a gente quer no Excel ou no Calc, né, a gente quiser fazer um gráfico, para a gente agora é muito simples. Não precisa ter o trabalho, como eu expliquei na última semana. Então, a gente tem aqui, ó, seleciona os dados que a gente quer. Se eu quero só dos dados dos produtos técnicos, tá bom? Então, eu vou formular aqui, ó, inserir e tipo de gráfico. Gente, gráficos recomendados. Aqui vai aparecer, no Calc também aparece uma recomendação já de gráficos. Olha só o que é interessante. Todos os tipos de gráfico, vou botar aqui. Tem um gráfico de colunas, tá certo? Coluna agrupada, empilhada, não vai fazer diferença porque a gente não está com dados conjugados, tá certo? Então, são aqui só dados empilhados. Colunas agrupadas. Pode ser 2D, pode ser em 3D, tá vendo? Que não vai fazer diferença. Isso daqui, tá certo? Você percebe aqui que são dados simples. Do mesmo jeito que a gente tem colunas, a gente tem barras, tá certo? Percebam a sutileza aqui no gráfico de colunas, e eu vou inserir isso aqui. Olha só, ampliei. Imagina que eu vou botar isso aqui num documento do Word, tá certo? Veja a exportação como ele é uma faixa tão pequena, tá certo? Isso pode ficar desapercebido que existe algum, né? Por mais que eu queira enfatizar que esse é um dado muito pequeno para exportação, eu queira, ainda assim a área é muito pequena. Talvez o simples fato de alterar o gráfico para tipo barra, você amplia já essa área, né? Então, você veja que aqui já ampliou essa área para exportação, tá certo? Você já consegue visualizar e consegue dar mais ênfase onde, de fato, existe aqui a importação, tá certo? Percebam que a diferença aqui entre as unidades é a cada 50 mil toneladas, então isso é regular, já é uma programação do Excel, e assim fica mais fácil. Por que a gente não poderia colocar essa tabela como um gráfico de linhas? Certo? Porque eu não tenho dados históricos. Gráfico de linha a gente faz quando a gente tem dados históricos, em que existe uma ligação entre os dados. Existe uma ligação de crescer ou decrescer. Aqui, a ordem não iria influenciar. Não é que de produção nacional para importação vai crescer. Não é isso. Tá certo? É diferente quando eu digo de um ano para o outro aumenta ou diminui. Certo? Então, como esse dado aqui é um dado categórico, né, são dados categóricos, portanto, uma tabela ou um gráfico que está relacionando dados categóricos, um gráfico de linha, ele não é um gráfico legal para poder a gente usar, certo? Então, outra situação, pizza, vai depender aqui se eu quero. O que é que eu quero ver? O tipo de... Vou até falar um nomezinho certo aqui. O tipo de atividade com relação a tudo o que é feito, se eu quero olhar a parte com relação ao todo, então, um gráfico de setor, um gráfico de pizza, ele é um gráfico bom. Se eu não quero fazer essa comparação com relação ao todo, mas eu quero enfatizar, né, a contribuição em números de cada um, então é melhor usar um gráfico de partes, tá certo? Então, isso aqui, gráfico de setor, gráfico de pizza, também, que é como é chamado, né? Vamos mudar aqui. Gráfico de área, é um gráfico de linha, tá certo? Só que eu quero considerar tudo aquilo que está aqui embaixo. Em algumas situações mais à frente, a gente vai perceber que esse gráfico é um gráfico bom, tá certo? Gráfico de dispersão, por exemplo, a gente vai poder perceber o uso disso aqui. Dispersão, nesse caso aqui, ficou pouco, então não
com muita lógica, mas se a gente começasse a utilizar muitas informações desse tipo, ficaria bom, tá? A gente mais para frente vai ver também a importância do gráfico de dispersão. Superfície, também aqui não vai ser muito bom. Radar, é mais quando é um dado histórico também, tá certo? E combinação, que também aqui não é preciso, tá bom? Só se a gente tivesse com os dados, uma tabela conjugada, ok? Então, mais conveniente, na minha opinião, nesse caso aqui, seria o gráfico de barras para poder enfatizar aquela exportação lá que estava aparecendo. A configuração muda quando a gente deixa de ter um gráfico de um dado, só um gráfico de uma tabela simples, para ter uma tabela conjugada. Porque aqui eu quero comparar produtos técnicos e formulados. E eu quero botar tudo isso num gráfico só, da mesma forma como eu botei tudo isso em uma única tabela. O que acontece? Vou selecionar os dados que eu quero, tá certo? E vejam como é simples fazer, tanto no Excel quanto no Calc, essas transformações, gráficos recomendados. Se eu peço barras agrupadas, existem dois tipos aqui que vão me aparecer, ou elas agrupadas ou elas empilhadas. Qual a importância de cada uma? Nos gráficos agrupados, percebam o seguinte. Nos gráficos agrupados, eu tenho, automaticamente já gerou uma cor laranja e uma azul e gerou uma legenda. Laranja é produto formulado, azul, produto técnico. E a gente tem aqui, ó, quantidade de vendas internas de formulados e de técnicos. Exportação de formulados e de técnicos. Exportação de formulados e de técnicos. Produção nacional de formulados e de técnicos. Tá certo? Pode configurar aqui, botar título do gráfico, a fonte, cada um dos eixos que representam, mas aí é uma outra complementação que não é o caso que a gente está vendo agora aqui, estudando essas partes. O que acontece, então? Perceba. Quando a gente coloca aqui vendas um ao lado do outro, eu estou olhando para cada um dos produtos, mas eu não preciso olhar o acumulado, tá certo? A contribuição de cada um no total. Então, o que acontece aqui, então? Se a gente mudar esse tipo de gráfico para um gráfico de coluna, de barra ou de coluna que seja empilhado, tem dois tipos de empilhamento. A gente aqui está somando os dois. Eu quero olhar o que é de técnico, o que é de formulado, mas eu quero olhar o conjunto disso. Quanto é que vai ser? Quero olhar o total de importação e sabendo a quantidade da contribuição de cada um aqui. Por exemplo, o total de produção nacional é enorme, né? Quase 600 mil toneladas. Porém, boa parte disso aqui é de produto formulado, né? Aqui, exportação, o número é pequeno, embora haja uma leve contribuição a mais de produto formulado do que produto técnico. Na verdade, produto técnico aqui a gente só tem uma participação maior em importação do que em produto formulado, tá certo? Então, o que acontece? Outra possibilidade é a gente pensar como um gráfico de setor, em que a contribuição com relação a tudo, de tudo aquilo que foi vendido, a exportação completou 100, 100 o quê? 100%. Tá? De tudo aquilo que eu exportei, essa parte azul aqui é de produto técnico. E essa parte laranja é de produto formulado. Aqui é cerca de 36%, né? De importação, tudo aquilo que eu exportei, que eu importei, sendo que 60% praticamente é de produto técnico e praticamente 40% de produto formulado foi importado. Do que foi importado é de produto formulado, tá certo? Então tem a contribuição perante 100%. É basicamente 3 gráficos de setor aqui, certo? Relação da parte, contribuição de cada uma das partes com relação ao todo individualmente. Então, um gráfico de setor para uma tabela conjugada é melhor você fazer um negócio desse acumulado, tá bom? Do que você fazer um gráfico de setor.
Gráfico de setor não vai ficar bom. E aí eu posso mostrar logo para vocês. Um gráfico de pizza, se a gente bota assim, simples, ele vai misturar, vai somar, tá certo? E aí não fica muito claro isso. Se a gente alterar para um gráfico de setor, mas com roscas assim, ó, tipo rosca, desse tipo, tá bom? A gente vai ter várias colunas aqui. Várias roscas. Então tem uma rosquinha aqui de fora, tem outra de dentro, que só quando a gente botar a legenda que a gente vai entender que essas daqui são as séries de... Deixa eu ver aqui, em cima. Importação, exportação e vendas. 2020. Deixa eu clicar aqui para ver onde é que aparece. Então aqui é produto formulado. De fora é produto formulado. O de dentro, quando eu dou 2 cliques nele, dou 2 cliques aqui, ele vai aparecer que é produto técnico. Ele marcou na tabela onde é. Então é produto técnico aqui. Então de fora, produto formulado, de dentro, produto técnico. Vejam que não é um gráfico que é bonito de se olhar. Não é um gráfico que ajuda muito a gente chegar. Então, não é um bom gráfico. Se não ajuda a gente a entender bem as informações só olhando para ela e complementando com as informações que eu vou plotar, então ele não é um bom gráfico. Se fosse um gráfico de linhas, seriam várias linhas, tá bom? Mas não são dados históricos, então por isso que a gente não recomenda. O gráfico de colunas aqui ou de barra seria o mais conveniente para poder a gente utilizar. Você viu aqui, ó, tá vendo? E agora ficou ainda mais discrepante porque esse dado aqui aumentou demais. Tá? A gente aqui pode, logicamente, variar isso aqui, diminuir só para aparecer até os 700 mil. Então, existem essas possibilidades de mexer, mas que a gente não vai fazer isso agora, tá bom? Então, esses são os tipos de gráfico que a gente pode relacionar cada um deles. Tá? Falamos de quais são os tipos de dados, que são tabelas, séries que estão organizadas aqui. A gente pode chamar de distribuição pode falar que isso é uma distribuição de frequência, porque a gente está falando sobre o número de vezes que foram vendidos, comercializados cada um desses produtos, certo? E sendo a distribuição de frequência, a gente pode interpretar aqui da forma como a gente entender. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, que eu tinha colocado aqui já num outro documento, e deixa eu só ver aqui. Tinha preparado uma outra. Pronto, aqui. Vejam bem. Eu coloquei aqui dados fictícios, tá bom? Fonte de dados fictícios. Coloquei por ano. Agora, se eu estou falando de anos, eu estou falando de série histórica. Série histórica, ela permite que a gente faça um gráfico de linhas, tá certo? E aqui é conjugado, porque a gente tem agrotóxicos autorizados e desautorizados ao longo dos anos. Percebam que esse quadro ele ficou, né, essa tabela ficou muito grande, né, e eu nem coloquei ainda aqui o título dela. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar uma resumida. Ao invés de ver ano a ano esses 12 anos diferentes, a gente pode agrupar de 3 em 3 anos. Tá certo? Quando a gente agrupa de 3 em 3 anos, fica assim. Ficam 2010 a 2012, 2013 a 2015, 16 a 18, 19 a 21, tá certo? Cada um desses grupos, a gente agora passa a chamar de intervalo ou classes. Por isso que essa distribuição de frequência, ela é do tipo simples, tá certo? Porque ela não está agrupando nada, cada um dos dados ele está sendo fornecido por, no caso aqui, pelo intervalo, pelo ano, né? E aqui eu criei grupos com um conjunto de anos. Então eu criei intervalos ou classes, tá certo? Até coloquei aqui de uma forma automática, se eu, por acaso, altero alguma coisa aqui, soma, igual, e seleciono os dados, aí ele muda aqui. Percebam aqui, ó, olha para cá para o 15.
No lugar desse 8 eu vou mudar para 1000. Vou dar um Enter, mudou automaticamente lá, porque já está programada a soma, tá bom? Ctrl Z aqui para voltar. Pronto. E aqui a gente conseguiu fazer essa tabela. Se a gente faz essa tabela, percebam como fica a tabela aqui, o gráfico, desculpa. Como é que fica o gráfico aqui de linhas? Que agora a gente pode, né, ter um gráfico de linhas. Contribuição na linha dos agrotóxicos autorizados, tá bom? Lembrando que são dados fictícios nessa tabela daqui, tá? Dados agrotóxicos autorizados e desautorizados ao longo desses 12 anos. Aí, lá no site do IBAMA, chama de série histórica, tá bom? Se for por classe, vai ficar assim, já fica um gráfico diferente. Vou dar 2D mesmo para ficar bem pronto. Aqui é por classes, ó, de 2010 a 2012, 2013 a 2015, 16 a 18. Até seria mais conveniente colocar aqui desse tipo, todos os gráficos. Coluna, mas desse tipo aqui, ó, tipo histograma, tá bom? Que são esses gráficos que eles vão ficar aqui separados, tá bom? Agrotóxicos autorizados, percebam que aqui tudo de agrotóxicos unidos e tudo de agrotóxico desautorizado, um junto do outro, para poder entender, certo? Linha horária. Olha aí como fica, quase um peixe, né? Enfim, essas são as ideias que vão ser pedidas na prova de vocês. Vocês têm que ter a capacidade de reconhecer qual gráfico está associado à distribuição de frequência. A partir de um gráfico, vocês transferirem o valor para uma distribuição de frequência. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Olha, simples. Pegar esses dados simples aqui, até um gráfico para ser completo, aí eu vou apontar um gráfico completamente, porque é um gráfico como está apresentado na prova, tá certo? Posso fazer de linha? Posso, porque é um dado histórico, tá certo? Ou posso fazer aqui com colunas, tá certo? Vou até pegar um intervalo menor para ficar mais claro para vocês entenderem. 5 anos aqui, esses últimos 5 anos. Deixa eu tirar isso aqui. Depois eu boto de volta. Pronto. Vou querer esse dado aqui histórico de 5 anos. Vou fazer série. Fazer por linha? Não. Linha não, porque senão vai dar um encontro ali de informações. Então, como é que a gente formata aqui? Agrotóxicos autorizados ou desautorizados no Brasil nos últimos 5 anos, tá bom? Eixo. Agora a gente vai colocar as informações que a gente precisa aqui. A gente vai colocar adicionar elemento gráfico. Título dos eixos, legenda. A gente pode botar a legenda do lado para ficar mais claro, certo? Ficando melhorzinho agora. Vamos botar título do gráfico, já botou. Rótulo dos dados, vou botar aqui em todas, na extremidade de fora. Pode ser interna, no centro, mas eu prefiro do lado de fora, fica mais claro, certo? Outro, pode mudar aqui algumas coisas, deixa eu só ver. Barra de
Este desvio padrão, ó, ele já coloca aqui no desvio padrão, enfim. Deixa eu buscar aqui, linhas de grade, linha de tendência, legenda a gente já colocou, a título dos eixos, título do eixo ano, e eu vou botar o título do eixo vertical principal, que vai ficar inclinado aqui, número de agrotóxicos. Rótulo dos dados, já colocamos, tabela de dados, com legenda não precisa. E eu vou botar mais um. Vou botar aqui embaixo. Fonte. Dados fictícios. Poderia ser embaixo também, né? Não tem problema. Vou colocar um menorzinho. Vamos concorrer. Aqui. Certo? E aqui a gente tem uma representação bem simples. Gente, se eu estou com isso aqui e eu quero fazer o caminho inverso, né? Então, suponha que isso aqui está no documento do Word. Vamos lá. Pronto. Esse aqui é o gráfico como está na prova. E eu quero construir a partir disso uma distribuição de frequência, né? Uma tabelinha. Percebam que cada um dos dados, a tendência é sempre essa. O horizontal vira o vertical. Então, a gente vai falar sobre anos aqui, nesse vertical. E os anos são 2017 a 2021. 2017 a 2021. E no outro, eu vou colocar o número de agrotóxicos. Número de agrotóxicos. Sendo que a gente tem duas informações, então não vai ser uma coluna só. Tem a coluna que a gente vai falar o que são autorizados e os que foram desautorizados. Tá certo? Nos autorizados, que são os azuis, tem a quantidade já descrita. 9218, 9218, 25 e 22. 53, 0, 2 e 5. Certo? Posso ajustar aqui. Vou colocar uma gradezinha, só para delimitar espaço. Esse daqui é mesclado, porque serve tanto para autorizado quanto desautorizados. Vou aumentar aqui a linha. Pronto. Já temos uma tabela. Tá certo? Isso aqui eu vou botar uma corzinha. Pode até botar um grito. Acabou. E aí, o que é que falta agora? Falta você colocar um título aqui em cima. Qual é o título? É o mesmo daqui, ó. Agrotóxicos autorizados e desautorizados, né? Desautorizados no Brasil nos últimos 5 anos. E a fonte? De onde é que você tirou isso aqui? A fonte, dados fictícios. Tá aqui, ó. Posso botar menorzinho. A linha aqui à esquerda. Acabou. Esse daqui é a distribuição de frequência que se refere a esta tabela. Tá certo? Então, se você tem um gráfico, você pode fazer distribuição de frequência, isso vai ser pedido. Você tem uma distribuição de frequência, você reconhecer qual gráfico. Eu não vou pedir para vocês construírem um gráfico por conta do tempo de prova e tudo mais. E porque a prova vai ser manual. Mas tem como você reconhecer qual gráfico que está associado, tá certo? Por desenho, por ideias, enfim.
Então, basicamente é isso, gente. Estudem, façam a revisão. É muita parte teórica que vocês vão ter que lembrar todos esses nomes. Na série histórica, geográfica, categórica, os nomes além disso. E boa prova para vocês, tá certo? Bons estudos e até a próxima semana. Tchau, tchau.